Bem, hoje eu estou com a Alessandra Baltazar e ela está fazendo um passeio monitorado aí com as crianças. E eu tô vendo você tá seguindo o trajeto desse álbum de figurinha novo, né, Alessandra? Oi, Marcela, é isso mesmo. A gente faz esse projeto, né? O museu faz esse projeto a cada 2 anos do álbum de figurinhas. E na continuidade desse trabalho, o álbum é voltado para a Secretaria de Educação, para os 4º e 5º anos. E na continuidade desse trabalho, a gente vai conhecer os lugares, né? A gente trabalha cada vez um tema. O tema desse ano são os monumentos, os bustos e os monumentos espalhados pela cidade. Aí a gente criou um roteiro e consegue passar aí por 6, 7 monumentos, mostrando para eles também. Qual é a escola que está acompanhando você hoje, Alessandra? A gente está aqui com o Braga Morato. E como é que é trabalhar, sair do museu, tá passeando, contando um pouco da história, que muita gente não conhece essa história, né, Alessandra? Olha, a gente entende que a educação patrimonial é o adiantar serviços, assim, evitar coisas lá na frente, né? Então, quando as pessoas acabam conhecendo a sua história, identificando esses monumentos, esses espaços, vendo a permanência de algumas edificações, acaba se identificando com esse lugar, pertencendo a esse lugar, e aí lá na frente tende a ser mais natural a preservação, né? Que é um dos objetivos que a gente tem dentro da questão dos museus, né? Então, até para identificar que o museu é um lugar de memória, que o museu é um lugar que guarda essas histórias, mas não adianta só a gente guardar, a gente tem que comunicar essas histórias, né? Então, o passeio ele vem também com esse objetivo, de já integrando as crianças, já integrando as escolas no cotidiano, né, da vida da gente, a gente está passando por um lugar e ter um olhar mais atento para essa história que está aqui à disposição. Então, conta para nós um pouquinho dessa história, desse busto aqui, já que está falando sobre os bustos, os monumentos, vamos falar um pouquinho sobre ele. Aqui a gente está na Praça Paulo de Lima Correia, que é em homenagem ao Paulo de Lima Correia, que foi um agrônomo, trabalhou na Secretaria de Agricultura e trouxe muitos benefícios para Batatais, na questão do horto, na questão da FEBEM. Além disso, no pé dessa escultura, né, na base dessa escultura, tem o Marco Zero de Batatais. Então, o IBGE, nos anos 40, 50, né, começou a fazer o cadastro das cidades. E aqui não é o lugar mais antigo, né? A nossa origem tem a ver com a Fazenda Batatais e depois lá com a Igreja Matriz, mas a parte de contagem das quadras, né? Quando a gente está na distância de cidade tal e marca Batatais, quando aparece a distância, a gente está marcando a distância daqui. Se você não coloca o endereço, se você só coloca Batatais, a distância que se marca é daqui dessa praça, né? Então essa é a quadra 1 da cidade, né? E todas as demais contagens de quadra, contagem de número de casa, parte desse ponto aqui, né? Então tem 2 curiosidades relacionadas aqui a esse monumento, né? A esse espaço que a gente tem, que é privilegiado, é uma área que dá realmente para as pessoas verem o monumento, ele está sempre à disposição aqui no centro da cidade. Quem quiser conhecer um pouquinho dessa história, fazer esse passeio com você, como é que eu faço? Marcela, agora a gente está fazendo com as escolas, o foco é mesmo esse trabalho com o álbum de figurinhas, né? Depois, a partir de junho, julho, né, quando a gente termina essa parte, que são muitas crianças para atender, aí entra em contato com a gente lá no museu, ou entrar em contato também lá no centro de documentação, que a gente pode agendar grupos, né, para fazer o passeio. Individualmente é mais difícil, mas ou entra em contato na Secretaria de Cultura e Turismo, que aí eles passam o nosso contato para a gente fazer essas visitas monitoradas. Professor José Henrique Corrêa, vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho, sair da escola e conhecer um pouco dessa história que muita gente não conhece, Corrêa. Faz parte do currículo da escola, né? A gente está aí contando a história de Batatais com eles, trabalhando o álbum de figurinhas, e depois a gente sai juntamente com a Alessandra para conhecer alguns lugares, né? Esse ano nós estamos conhecendo os bustos, né? Então, mas mesmo assim a gente comenta com eles a respeito das outras figurinhas que tem as partes antigas de Batatais, né? E é interessante, né? Porque até nós
que já tem uma certa idade, não vamos falar, né? Não conhece completamente a história de cada busto, né, Correia? Não, aliás, a gente não conhece a história inteira da cidade, né? Porque a gente não se atenta a isso. E aí, saindo com as crianças, né, para fazer esse tipo de trabalho, a gente acaba aprendendo também um pouco mais sobre a cidade, né? Vale a pena? Ah, com certeza, né? Para eles que são o futuro é muito importante, né? Nós já estamos velho aí, né, na cidade. Para nós tem importância tudo, mas nós não vamos levar mais nada disso, né? Mas para eles é muito importante para eles saberem a história da cidade que eles moram, né? Obrigado, Correia. Nada, eu que agradeço, né? E vamos aí continuar o nosso passeio, né? Bom, então aí, ó, tá vendo? As crianças estão fazendo o passeio monitorado devido ao segundo álbum de figurinha que fala sobre os bustos. Logo, logo vai estar disponível para as pessoas fazer esse passeio também, mas vai ter que aguardar um pouquinho o tempo, que por enquanto é só para as escolas.